Olá, irmãos e irmãos. Faz algum tempo já que a gente não grava nenhum vídeo. Hoje é um dia especial, precisamente dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida e também um dia dedicado às crianças. A gente tem falado ainda sobre as orações, sobre oração. Para terminar essa parte de oração com vocês, parte teológica praticamente, né, ou teórica, gostaria de falar com vocês hoje sobre os tipos de oração. Mas gostaria de salientar, pedir para vocês entrar no canal Católico de Evangelização Carlos Nascimento, dá lá o seu positivo, bate o sininho, dizer que você assistiu, curtiu e divulgue para as outras pessoas. A intenção também é, nesse canal, a gente criar um curso bíblico online também, para as pessoas que querem aprender um pouco mais sobre a Palavra de Deus, sobre a Santa Bíblia, a Sagrada Escritura de Deus, né? Mas participe, vai divulgando as pessoas. Então quero falar hoje sim sobre as diferentes formas de oração. Quando a gente fala de oração, que já disse para vocês, é uma conversa com Deus, um momento especial com Deus, onde Deus fala para a gente através da palavra de Deus, da palavra da Bíblia, que muitas vezes, ou mais vezes, precisa entrar no quarto, fechar a porta e ali então falar com Ele. É pessoal. Mas alguns tipos de orações nós temos. Vamos especificar os tipos de orações para a gente ficar mais ciente do que a gente pode fazer em termos de oração. Existe a oração sozinho. Aquela que eu entro no quarto, aquela que eu estou ali sozinho. Jesus teve momentos assim na vida dele. Em Marcos capítulo 1, versículo 35, fala: de manhã, tendo ele, Jesus, se levantado, muito antes do amanhecer, ele saiu e foi para um lugar deserto e ali se pôs em oração. Olha, Jesus levantava bem cedo e ia para um lugar diferente e se colocava em oração. Jesus! Estou falando de mim e de você que também devemos fazer isso. Jesus se colocava em oração. Então devemos ter esse costume nosso, momento pessoal nosso com o Senhor, se colocar em oração. E esse colocar em oração tem que ser um momento reservado. Reservado. Eu dedicar ali aquele tempozinho, né? Uma vez, esse dia eu vi um padre falando que a gente acorda de manhã com o olho remelento, mal se espreguiça, a primeira coisa que você procura perto da cama é o celular. Ao invés de já início fazer lá teu sinal da cruz, pelo sinal da Santa Cruz, né? Ou rezar um santo anjo. Então aquele momento que está acordando, é aquele momento assim que você deve dar glórias a Deus. Oxi! Mais uma vez, eu acordei, estou acordando. Olha para o teu corpo, mais uma graça, mais uma bênção de Deus esse dia. Eu estou acordando, obrigado, Senhor, que os teus anjos me acompanhem. Então, mas durante aquele dia, eu tenho que reservar um momentinho para mim e para Jesus. Pode ser de manhã, pode ser à tarde, pode ser à noite, não importa. É o momento que eu vou ter com o Senhor. Ah, mas assim, mas eu trabalho o dia inteiro, coisa e tal, eu acordo male, eu acordo correndo, tudo. Se for para ser de manhã, dá 10 minutinhos pro Senhor. Você tem 24 horas no dia. Dá 10 minutinhos. Mas, gente, eu vou afirmar para vocês que é gostoso fazer como o Senhor fazia. Ele se retirava e ia a um lugar para rezar. Tinha um lugar específico para rezar. Eu fiz esse cantinho aqui, ó, no quarto da minha filha, que ela está morando hoje em outro lugar. Eu fiz esse cantinho para eu ter um momento pessoal com Deus e poder daqui estar falando com vocês. E é gostoso. Você pega a palavra de Deus ou pega o terço, começa a rezar aquele contato. Depois, é claro, você vai trabalhar, você pode continuar rezando. Mas você está no meio de tanta gente que você não consegue ter aquele momento só você e dele. Então precisa tirar um momento reservado, reservar um momento. As pessoas falam assim, mas eu rezo ali um Pai Nosso Maria, eu saio andar, eu saio correr, eu vou trabalhar dirigindo, ótimo!
continue fazendo, mas precisa de um tempo para o Senhor Jesus. Então a oração sozinho. Os profetas rezavam sozinho, Daniel rezava sozinho, Salomão rezava sozinho, todos os reis, eles tinham os momentos pessoais dele. A oração com assembleia. Agora vamos à oração que a gente faz com o povo, estando junto com o povo, né? Na igreja. Jesus, ele rezava sozinho, se preparava, se abastecia para estar rezando junto com a assembleia, com o povo. Junto com o povo, né? Então, sim, Salomão era um que tinha muita sabedoria e rezava muito com o seu povo. Vamos ver aqui em 1 Reis, capítulo 8, versículo 22, Em seguida, depois da sua oração pessoal, pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, em presença de toda a Assembleia de Israel, estendeu as mãos para o céu e disse: Senhor Deus de Israel, não há Deus semelhante a vós, nem no mais alto dos céus, nem aqui embaixo da terra. Vós sois fiel à vossa misericórdia, misericordiosa aliança com vossos servos, que caminham diante de vós, de todo o povo. Então é o momento que a gente reserva para estar na assembleia, ouvir a palavra de Deus, a missa, no grupo de ação, na novena. A assembleia é importante nós estarmos em assembleia. É importante, católico, é importante participar da missa. Aliás, católico, é pecado não ir à missa. Se você não tem ido à missa, está devendo muita confissão. É pecado não ir à missa. Porque lá fazemos a memória de Cristo, a oração em assembleia, onde a gente reza junto com o povo, com a comunidade. A gente reza juntos, em prol de tantas coisas, Lá você coloca o teu momento de perdão, lá você coloca a oração pelas pessoas que você... Lá você oferece missa pelos teus falecidos, lá você está rezando junto com o povo e na presença do Senhor. O Senhor falando, através do sacerdote, através do diácono, através do ministro, é o Senhor Deus falando com você. Então, a oração da assembleia, né? Na oração da assembleia também podemos colocar algumas orações planejadas. O que são orações planejadas? Né? Por exemplo, nós vamos fazer um cerco de Jericó. O que vem o cerco de Jericó? Se a gente olhar lá no livro dos Juízes, né? O povo precisava conquistar uma cidade, o povo de Moisés, né? E Deus falou para eles, né? Faz o seguinte, faz um cerco na cidade de Jericó. 7 dias. 7 dias vocês vão cantar em volta daquela cidade. No 7º dia eu te entregarei aquela cidade para você. Vocês vão fazer um grito, um brado, entregarei aquela cidade. Mas tem que orar. Quantas barreiras estamos passando, muitas vezes, nossa família, nossas casas. Quantas dificuldades estamos passando na nossa geração, com parentes nossos. E não sabemos mais o que fazer. Então nesse momento é a hora da família se reunir em um cerco. Cercar aquele que é mau, aquilo que pode estar querendo nos derrubar. Para que um dia, no 7º dia, o Senhor possa derrubar as muralhas. Padre Reginaldo Manzotti está fazendo isso agora, toda segunda-feira, um cerco de Jericó. Quem estiver participando, parabéns, continue participando. Mas nós podemos fazer o cerco de Jericó em nossas famílias, para nossas famílias. Isto é oração de poder. Reunir toda a família, distribuir e cercar 24 horas. Não deixar que o inimigo tenha um segundo sequer de oportunidade de adentrar as nossas famílias e estragar aquilo que ele está tentando fazer. Fazer o que ele está tentando fazer. Então, um tipo de oração planejada é uma oração também de assembleia. É juntos. Mas podemos fazer cada um na sua casa, mas estamos fazendo em conjunto. Cada hora, cada meia hora, uma pessoa vai estar orando. É um cerco. 24 horas vamos estar orando. Fazemos isso quando tem uma enfermidade grave. Fazemos isso quando tem pessoas precisando de libertação. Fazemos isso quando tem pessoas desempregadas. Fazemos isso quando tem desunião na família, assim por diante. Uma outra oração da Assembleia,
Nós acabamos de fazer com o grupo de retiro ao qual eu participo, que é a Quaresma de São Miguel. Um dia dedicado, um mês dedicado, 40 dias dedicado a São Miguel. São Miguel é o anjo poderoso, o anjo da luta, o anjo que lutou contra Lúcifer. Mesmo sendo apenas e tão somente, como diz a igreja, um arcanjo, mas ele tem um poder sobre Satanás, derrubar Satanás. Então nós fizemos uma novena de São Miguel, onde a gente orou nessa novena para cura de árvore genealógica. Oramos nessa novena para quebras de maldições, de desemprego, de bebidas e assim por diante. Fomos orando, várias orações, né? Então são orações planejadas, né? Temos então aqui, os tipos de oração. Então, nós podemos orar sozinhos e com assembleia. Com assembleia na igreja no grupo de novena de Natal, no terço em família, no terço com a comunidade, no grupo de oração, no grupo de reflexão, nas orações planejadas como o cerco de Jericó, nas quaresmas e assim por diante, né? Tá chegando agora um tempo também dos católicos estarem orando juntos, com famílias. Talvez não vai ser possível visitar família por causa da pandemia. Mas aqui em Curitiba, aqui em nossa cidade, nossa de São José dos Pinhais, já estamos com a catequese, estamos criando os grupos online. Vamos fazer novena Natal online. A igreja não pode parar por causa de uma pandemia. O cristão não pode deixar de rezar por causa de uma pandemia. Não é uma desculpa para parar de rezar, para parar de orar, de forma alguma. Muito mais agora, nós temos que estar realmente orando. Formas diferentes, sim, mas continuar orando. Não podemos abaixar a guarda. Não podemos abaixar a guarda, como diz Efésios 6:10, nós não é contra homens de carne que nós lutamos, é contra espíritos maus, malignos, que andam pelo mundo espalhar as almas, espíritos maus. Então nós não podemos abaixar a guarda. Se abaixamos a guarda, o inimigo aproveita a situação. Aí ele começa a dar outras vezes as brigas, os vícios, as discussões, as discórdias, as desuniões, as famílias, tudo isso. Não podemos abaixar a guarda. Então vou falar para vocês os tipos de oração que a gente pode fazer, ou sozinho ou em assembleia. Sozinho ou assembleia. Primeira oração é adoração. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Deixa eu procurar aqui. Adoração. Atos, capítulo 16. Adorar a Deus. Adorar a Deus em espírito e verdade. Adorar a Deus. Pela meia-noite, Paulo e Silas rezavam e cantavam um hino a Deus. E os prisioneiros o escutavam. Eles estavam cantando um hino a Deus. Eles estavam presos. Paulo e Silas estavam presos. E lá, pelas tantas da madrugada, o que eles fizeram? Eles começaram a cantar. Adorar o Senhor Jesus. Hino a Deus. Adorar o Senhor Jesus. Se a gente continuar lendo essa leitura aqui de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, os carcereiros acordaram e olha, as correntes que prendiam eles se romperam. As correntes se romperam. Eles ficaram livres para sair da presídio. Eles só não saíram porque o carcereiro queria se matar, porque ele ia ser condenado pela fuga deles. Eles não fugiram, eles ficaram lá esperando chegar os capitões. Mas na adoração deles, nos hinos de louvor, as correntes caíram. Querido, querida, você quer que as correntes da tua vida caiam? Comece a adorar ao Senhor Jesus. Essa oração de oração é uma oração que a gente se coloca diante do Senhor, porque é o único digno de adoração. Nós temos muitas vezes ter o costume de dizer que nós adoramos pessoa X ou Y, que adoramos a comida X ou Y. A adoração só se dedica ao nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Somente a Trindade é que se adora. Nem os anjos, nem os santos, nem Nossa Senhora. Nós adoramos somente a Deus, Pai Todo-Poderoso. Somente o Senhor Deus, nas três pessoas que nós adoramos. Então, Paulo e Silas começaram então, subitamente, a cantar e a louvar. Subitamente sentiu-se um terremoto tão grande que se abalaram até os fundamentos do cárcere. Abriram-se logo todas as portas e soltaram as algemas
de todos. Olha, através da adoração, hinos e louvor ao Senhor. Adore o Senhor enquanto se deixa encontrado, queridos. Essa adoração nós temos que fazer diariamente. É aquele momento que Ele coloca o nosso coração diário, o nosso coração diante do Senhor, com toda. Nós temos que ter um coração adorador constantemente. Nós precisamos dessa adoração. Precisamos adorar o Senhor em espírito e verdade. Essa adoração pode ser feita na minha casa. Se puder, diante do Santíssimo, onde Jesus está ali, ótimo. Se não, na minha casa. É aquele momento que eu fecho a porta, eu dobro o meu joelho. Muitas vezes eu coloco meu rosto no chão para adorar o Senhor Jesus. Um outro tipo de oração, ação de graças. Agradecer a Deus pelas bênçãos derramadas. Nós pedimos, não é verdade? É verdade. E é direito nosso como filho, como filha, pedir. Senhor, derrame tuas bênçãos. Derrama, Senhor, faz a graça acontecer na sua vida. Mas eu tenho que agradecer, glorificar, bendizer o Senhor. Obrigado, Senhor, pela graça derramada. Ação de graça a gente faz quando a gente pede oração. A gente vai rezar por alguém que está fazendo aniversário. Eu rezo em ação de graças. Obrigado, Senhor, pela vida dessa pessoa. Obrigado, Senhor, pela vida do meu esposo. Obrigado, Senhor, pela vida da minha esposa. Obrigado, Senhor, pela vida dos meus filhos. Obrigado, Senhor, pelo que eu tenho. Obrigado, Senhor Jesus, pelo carro que eu tenho. Se ele é novo, se ele é velho, obrigado por ele que eu tenho. Obrigado pela minha casa, Senhor. Ação de graça, derramando. Estou glorificando ao Senhor pelo que Ele derramou, pelo que Ele fez acontecer na minha vida. A ação de graças é um tipo de oração. Eu tenho que fazer sempre isso. Adorar o Senhor, glorificar, agradecer ao Senhor por tudo que Ele faz na nossa vida. Não posso fazer como os 10 leprosos que ergueram a mão para Jesus e falou: Jesus, cura-me. Jesus foi lá e curou os 10. Jesus curou os 10 leprosos, os 10 foram curados, foram limpos. Mas só um voltou para agradecer. Os outros 9 não. Tem que ser, querido, seja como esse um que voltou para agradecer. Agradeça o Senhor. Não seja ingrato. Não sejamos ingrato. Agradeçamos ao Senhor. Agradeçamos ao Senhor nosso Deus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz. Até mesmo, muitas vezes, por alguma coisa que não é bom na nossa vida. Mas Deus sabe o que faz. E com tudo a gente vai aprender. Com tudo a gente vai, se a gente tiver a sabedoria, a gente tiver a entrega, se a gente tiver no Senhor, vamos ter sabedoria e saber que vamos sair vitoriosos e fortes desta batalha, daquilo que vai acontecer. Por quê? Nós vivemos constantemente na nossa vida uma batalha espiritual. Carlão, tô bem. Olha, hoje eu tô bem na minha vida, tô tranquilo, graças a Deus, que bom. Glória a Deus, que bom você tá bem. Mas não descuida, porque o inimigo não dorme. O inimigo não tira férias. O inimigo não tem feriado. Não tem. Quantas pessoas que eu já escutei assim, olha, passei o ano inteiro me dedicando ao Senhor, louvando ao Senhor, glorificando ao Senhor. Meu Deus, a vida estava tão legal. Eu sentia para o Senhor. Eu peguei férias e tudo começou a ficar ruim, desabar. Sabe por quê? Porque ele pegou férias, mas o inimigo não pegou férias. E nas férias relaxou. Podemos tirar férias? Claro, temos direito. Mas nunca vamos ter férias de Deus na nossa vida. Quando tivermos mais tempo, é aí que devemos dedicar mais tempo ainda a Ele. Louvar, glorificar, bendizer o Senhor. Sempre. Outro tipo de oração. Confissão de pecado. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, por atos e missões, por minha culpa, minha tão grande culpa.
Peça aos anjos santos e à Virgem Maria, vós, irmãos, que pequei contra vós. A confissão dos nossos pecados. Eu errei. Se eu errei, eu tenho que me arrepender e voltar atrás. Nós, católico, apostólico, romanos, graças a Deus, temos um sacramento chamado o quê? Confissão. Eu errei, eu vou ao sacerdote, vou ao confessionário e confesso os meus pecados e as minhas falhas. Mas eu também devo confessar e pedir perdão a Deus constantemente por minhas falhas, não só na confissão. Eu errei, fiz um errinho, o Senhor perdoa-me. Eu tenho que estar orando, fazendo essa oração de perdão, de me redimir constantemente, porque nós somos falhos. Nós erramos, infelizmente, nós somos pecadores. Nós somos pecadores. Então temos que reconhecer nossos pecados e pedir perdão a Deus constantemente. Se pequemos contra um irmão, contra uma irmã, devemos pedir perdão para ela também. Porque o pecado do ódio que fica ali quando a gente faz mal, esse mal volta para a gente, esse mal não fica para a pessoa, esse mal acaba voltando para a nossa vida. Acaba voltando para a nossa vida. Isto não é bom. Isto não é bom. Isto é terrível. Isto é terrível. 1 João, carta, a 1 João, capítulo 1, versículo 9, fala: se reconhecemos os nossos pecados, Deus aí está, fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos perdoar de toda a iniquidade. Agora, ao contrário, se pensamos não ter pecado, nós o declaramos mentiroso e sua palavra não está entre nós. Aquele que se julga que sem pecado diz que Deus é mentiroso, então. Porque nós somos pecadores. Se você fizer um exame de consciência agora, nesse momento, se eu fizer um exame de consciência agora, nesse momento, quando você estiver me escutando, fizer um exame de consciência, você vai ver que você, naquele momento, ou antes, alguns minutinhos, se praticou com pecado, porque nós somos pecadores. Nós pecamos por palavras, atos ou omissão. Pecamos às vezes por não fazer nada. Pecamos. Então temos que estar consciente. Para não demorar muito, vamos lá. A petição e súplica, a oração de petição, aquela oração que a gente pede. Eu quero pedir como a oração da viúva que suplicou pelo filho, como a oração do cego que suplicou: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim, cura-me, Senhor. E muitas vezes essa petição tem que virar uma súplica. Realmente aquela insistência: tem piedade, Senhor Jesus, sou filho, como aquela mãe da cananeia, os cananeus que não acreditavam, que clamou pelo filho: Senhor, mas pelo menos os grãos, Senhor. Pelo menos o resto, Senhor. Nós temos que ter essa súplica. Não ser autista. Não ser assim autossuficiente. Lá para cima com os peitos erguidos, a cabeça erguida. E falar: Senhor, eu quero que aconteça. Nós temos que pedir com humildade. E muitas vezes temos que se humilhar diante do Senhor. Sem qualquer tipo de vergonha. Temos que se humilhar diante do Senhor para que aconteça as graças para mim ou para as pessoas. E o quinto tipo de oração é a intercessão. É o que nossa Mãe Maria faz por nós constantemente. Mas eu e você também somos chamados a sermos intercessores, como Moisés, como Maria, como os profetas. Interceder é aquela oração que nós esquecemos de nós. Esquecemos esqueço nesse momento do meu problema para clamar a Deus pelaquela pessoa que mais necessita. Eu estou clamo, Deus, eu dobro meu joelho e falo: Senhor, cura aquela pessoa, Senhor, cura aquele rapaz, aquela moça, cura aquele homem, aquela mulher, Senhor. O Senhor pode fazer isso, Senhor. Liberta, Senhor Jesus. Liberta do vício, liberta da droga, liberta das coisas ruins. Aquela família, Senhor, ao invés de criticar aquela família, ao invés de falar mal daquela pessoa, liberta, Senhor, cura, Senhor, aquela pessoa, Senhor, porque ele é o Filho de Deus também. É oração de
intercessão. Nós temos que clamar pelas pessoas. É o que Nossa Senhora faz por nós constantemente. É o que todo pai e mãe deve fazer pelos seus filhos constantemente. Interceder, pedir a Deus, fazer novena por aquela pessoa, rezar, e fazer sacrifício, fazer jejum, penitência por aquela pessoa. Precisa fazer. A oração é tudo em nossa vida. Eu falo sim para você, toda vez que você quiser rezar, adoração, toda vez, coloque uma música suave. Coloque uma música suave. Naquele teu lugar sentado, do joelho, de pé. No momento de adoração, fecha os teus olhos e olha para dentro do teu coração apenas. E deixa o Senhor se aproximar de você, deixa o Senhor chegar perto de você. E se entrega a Ele. Se entrega. Começa fazendo a oração dessa forma. Começa ouvindo. Deixando o Senhor falar no teu coração. Deixando o Senhor falar, você escutando. Deixando teu coração se tornar leve. Toda ansiedade, toda preocupação vai dar lugar a uma suavidade tremenda. E você vai se mergulhando. Você imagina o colo da mãe e o colo do pai, e a gente pode imaginar isso mesmo que a gente não tenha mais. Como uma criança, como eu digo da criança, como uma criança que vem pro colo da gente. E quando ele deita no colo da gente, a criança desarma. Despreocupa-se, entrega-se. E quando o pai, quando a mãe começa então a colocar a mão sobre a cabeça, afagar a cabeça, a mão sobre o peito, aquela criança relaxa. É assim que nós temos que fazer diante do Senhor Jesus, como criança. Relaxar. E deixar Ele agir. Deixar Ele agir. Deixar Ele falar no teu coração. Você começa então a dizer, conforme o teu coração vai sentindo, obrigado, Senhor, pela tua presença no meu coração. Obrigado, Jesus. Mesmo talvez eu não sendo merecedor, mas o Senhor está no meu coração. O Senhor está na minha vida. Obrigado pelo teu amor por mim. Obrigado por me amar. Obrigado por me amar. E assim você continua a tua oração. Próximo vídeo que eu vou fazer, vamos exercitar um pouquinho das orações. Obrigado a você que está assistindo agora. Partilhe. Tomara que tenha sido bom para você. Ore, Senhor, porque Ele te ama muito. Deus te abençoe.